Glória a Deus, irmãos. Todos em pé, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Vamos pedir para o Senhor falar conosco mais uma vez, porque Ele está neste lugar. Ele está ouvindo as nossas orações, as nossas petições. Ele ama a cada um de nós, Ele também convite. Nós não sabemos de como Ele vai falar conosco, mas que nós possamos receber a palavra do Senhor, porque tudo que o Senhor traz para as nossas vidas é para nos ensinar, é para nos fortalecer na sua presença. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a vida, Pai, da tua filha missionária Claudinei. Agora está a vida, Pai, trazer a tua palavra aos nossos corações nessa manhã gloriosa, Pai. Deus, usa ela como o Senhor já tem usado, como canal de bênção, Pai. Ó Deus, trazendo a tua palavra, Senhor. Fala da tua igreja conforme a tua vontade e o teu querer. O Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor sabe que cada um de nós precisamos ouvir, Pai. Usa a tua filha, cobre ela no teu precioso sangue, os filhos dela, Pai, a família dela, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Receba a serva do Senhor e as palmas que exaltam o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Estamos aqui neste domingo, na presença do nosso Deus, louvando e agradecendo a Ele. Aleluias. Quantos já estão sentindo a presença do Senhor aqui? Aleluia. Amém? O céu está aberto, igreja. Da liberdade. Porque o Senhor, nosso Deus, está aqui. E Ele quer falar contigo. Ele marcou um encontro com você nesta manhã. Aleluia, sua manhã de domingo. A qual você poderia estar ali ainda descansando, repousando na sua carne. Mas você preferiu a melhor parte. Amém? Que é estar na presença do nosso Deus, louvando e agradecendo a Ele. Eu creio que Deus vai falar contigo nesta manhã. Amém? Aleluias. O Senhor me deu 3 palavras, a qual nós vamos estar meditando. A primeira palavra se encontra no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluias. Livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É um dos últimos livros lá na Bíblia, bem pequenininho. Aleluia, Jesus. Segundo Timóteo. Esqueci desse detalhe, igreja. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Acharam, igreja? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. É apenas esse versículo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia, glória a Deus. A outra palavra do Senhor Deus se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Esse aqui você não precisa nem abrir, porque é um versículo bem pequenininho, toda a igreja já sabe, né? Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. A outra palavra se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18. Vamos estar lendo apenas o versículo 24. 1 Reis 18, 24. É o tema Elias e os profetas de Baal. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Acharam, igreja? Amém? Amém. Diz assim: Então eu invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? Amém, igreja? Pode sentar, dando uma salva de palmas
durante 3 anos. 3 anos não caiu chuva sobre a face da terra. Mas, numa certa ocasião, estava ali Elias, ele tinha sido perseguido, ele já tinha sido sustentado pelos corvos, ali ele estava, temendo, ele teve o espírito de temor, ele temeu, tanto que o Senhor Deus proveu ali, carne, alimento vindo através dos corvos, o Senhor proveu para ele água ali no riacho, e o Senhor sustentou Elias. Ele temeu a Jezabel, ele temeu. Mas a palavra do nosso Deus diz mais à frente que o Senhor dá a ele um espírito de ousadia, um espírito, aleluia, de uma unção tão poderosa na vida de Elias, que ele diz assim: agora chegou a hora. E então ele lança um desafio. Ele lança um desafio. Tem muitos pregadores que dizem que são apenas 450 profetas. Aqui eles dizem 450 profetas de Baal. Mas a palavra do Senhor nos diz que não era apenas 450. Tinha mais 450 profetas de outro de Assera. Então, não dava só 450 profetas, dava bem mais, E a palavra do nosso Deus diz assim, que Elias não temeu. Ele ali, como o único profeta do Deus vivo, ele não temeu. E nós vemos muitas passagens que diz que o povo de Deus, em algumas afrontas, em algumas batalhas, era menor, a quantidade era menor, e eles não temiam, porque eles sabiam o Deus a qual estava na peleja com eles. Eles sabiam o poder do nosso Deus. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, é esse Deus que estava com Elias nessa batalha. É esse Deus que estava com Elias, que ele livrou Elias das mãos de Jezabel. E ele sabia que o Deus a qual ele servia era o Deus que respondia com fogo. Era o Deus, aleluia, que abriu o mar vermelho para o povo passar. É o Deus de Abraão, Isaac e outros profetas. Ele sabia o Deus a qual ele cria. Então ele não temeu. E nessa manhã o Senhor vem dizendo para você, igreja, que ele quer derramar sobre a tua vida essa mesma unção que tinha Elias. E a unção dobrada que tinha também sobre a vida de Eliseu. Aleluia, se você crê, eu
vocês, profetas, vão clamar ao Deus de vocês até meio-dia. Combinado? Combinado. Então a palavra do Senhor nos diz que Elias falou assim: a partir deste momento, a partir de meio-dia, vou eu clamar ao meu Deus, que fez os céus e a terra. E o Deus que responder com fogo, este será o Deus a qual todos adorarão. Combinado? Todos eles aceitaram. Combinado. E então a palavra do Senhor nos diz que então os profetas ali, o Deus menor, aleluia, Baal e Acera, e alguns outros profetas menores que estavam ali, eles começaram a clamar. Começaram a clamar ao Deus de Baal, ao Deus de Acera, e começaram a clamar. E a palavra do Senhor nos diz que Elias passava e dizia assim: talvez o teu Deus esteja viajando. E passava outra hora e dizia assim: oh, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. Oh, decantará as. Outra hora ele passava e dizia assim: talvez o teu Deus foi para uma viagem. Clama mais alto. E eles começavam a se desesperar, porque Elias era ousado. Nós não devemos temer o nosso inimigo, nós não devemos temer o nosso adversário. Nós temos que ter essa mesma unção, essa mesma ousadia, porque você pode todas as coisas no Deus que te fortalece, porra. Você pode todas as coisas no Deus a qual você serve. Aleluia. Deus não quer ninguém medroso. Jesus, em inúmeras vezes, ele dizia assim para as pessoas: por que temeis, para os seus discípulos, homens de pequena fé? Por que temeis, filhos de pequena fé? Então o Senhor, ele não quer que nós tenhamos pequena fé. Ele quer, aliás, que nós tomamos posse da ousadia, da autoridade que ele deixou sobre as nossas vidas. E Elias não se contentando, e passava e dizia, e falava e dava risada, e ali ele não se importava, porque ele sabia o Deus a qual ele cria. E aqueles homens começaram até mesmo a se mutilar, e nada de fogo descer. Mas a palavra do Senhor nos diz que dado o meio-dia, dado o horário a qual eles combinaram, a palavra do Senhor nos diz que Elias vai e fala assim: chega, deu a hora, agora é a minha vez. Então, igreja, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Elias vai, porque naquele momento que eles estavam ali, os profetas estavam ali clamando ao Deus dele, eles estavam tão desesperados que eles acabaram destruindo o altar, destruindo o holocausto, destruindo tudo, porque eles não conseguiam fazer com que o Deus dele viesse responder com fogo, porque ele não é um Deus que responde com fogo, igreja. Esses deuses feitos, aleluia, de pedra, de barro, não pode te responder e nem me responder. Nada eles podem. Eles têm que ser carregados de um lado para o outro, porque eles têm pé e não andam, eles têm mão e nada podem fazer. Mas o nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso, é um Deus, aleluia, que vence a batalha por mim e por você. E neste momento atual, Elias pega ali a autoridade e o poder e começa ali a restaurar o altar. A palavra do Senhor diz que ele refaz o altar, ele deixa bonito, perfeito o altar e coloca ali sobre o altar as lenhas, tudo conforme o Senhor ia mandando, ele ia fazendo. E coloca ali, aleluia, o holocausto, arruma as pedras do altar, deixa tudo certinho ali, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que não fica nisso. Ele é mais ousado ainda, porque ele fala assim: vem cá, e chama algumas pessoas e diz assim: enche esses baldes aqui, ó, enche até a boca de água. E a palavra do Senhor nos diz que ele fala assim: derrama. Aí ele faz uma valetinha em volta do altar e ele diz assim: derrama agora sobre essas lenhas água. E aqueles homens vão e derramam água sobre a lenha, sobre o bezerro que estava sendo oferecido em holocausto ali. Primeira vez: Pai,
Daí ele falou assim: não, traz mais água. Segunda vez, filho. E começa a derramar ali sobre aquele holocausto novamente água. Aleluia. E daí ele não se dá por vencido, ele não se dá, aleluia, por satisfeito. E eu creio que Deus fala assim: filho, faltou algo. Eu estou ali, o filho que é Jesus está ali, mas está faltando o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que ele fala: então traz mais, traz mais, traz mais. E eles vão e colocam 3 vezes. 3 vezes eles enxergam aquele holocausto, aquelas lenhas, elas molham a um certo ponto que a água começa a escorrer ali sobre aquela valeta e volta para o altar. Aleluia! É tremendo o que nosso Deus faz. Oh, aleluia! O Deus Baal não respondeu com a lenha seca. O Deus Baal não respondeu com o cordeiro seco. Mas a palavra do nosso Deus diz assim, que quando Elias ora e diz: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és Senhor, e que tu és Deus, e que fizestes tornar o seu coração para trás. A palavra do Senhor no versículo 38 diz assim: e então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, as lenhas, a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava ali. Aleluia, sem volta daquela manhã. Aleluia. O Deus nosso Todo-Poderoso, Ele fez além daquilo que os profetas de Baal imaginavam. Ele fez além daquilo que até mesmo Elias não imaginava que Deus ia fazer. Porque o Senhor Deus veio e varreu com o fogo dele e consumiu tudo. O nosso Deus é o Deus que responde com fogo. Aleluia. E ele respondeu com um fogo tão maravilhoso que aquela água que estava ali, aleluia, sobre o altar, foi lambida. Ele tomou tudo para ele. Você crê que este Deus a qual nós servimos é o Deus, aleluia, que responde com fogo? Você está perdendo, igreja, a oportunidade de adorar. Você está perdendo a oportunidade de glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele se faz presente aqui. Este Deus que Elias, a qual Elias respondeu com fogo, Ele se faz presente aqui nesta manhã. Você crê? E a palavra do nosso Deus diz que foram levados os profetas e foram abatidos, foram mortos, porque o rei teve que reconhecer que realmente o Deus de Israel, o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, porque foi o Deus que respondeu com fogo. E lá no começo, qual tinha sido o combinado? Que o Deus a qual respondesse com fogo era o Deus a qual eles adorariam, era o Deus a qual eles iam glorificar, era o Deus a qual eles iam render a sua adoração. E foi o que aconteceu. Mas os profetas, aleluia, eles foram abatidos. E o que eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que quando o inimigo se levanta contra a tua vida, quando as pessoas se levantam contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o teu ministério, eles vão ter que ver, aleluia, o Senhor se manifestar por intermédio de você, e ele tem que reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na tua vida, igreja.
Ele te dá um espírito de ousadia. Chega de temer. Chega de abaixar a tua cabeça e se sentir um derrotado. Chega de abaixar a tua cabeça e sentir-se humilhado. Não deixe que o homem venha te humilhar. Não deixe que as adversidades do teu dia a dia venham te humilhar. Não deixe que as tuas provas e as tuas aflições venham fazer com que você venha andar na rua de cabisbaixo. Levanta a tua cabeça. O Senhor nesta manhã ele diz assim: põe-te em pé, filho do homem, porque quero eu falar contigo. Põe-te em pé, filho do homem, porque quero eu te usar. Põe-te em pé, filho do homem, decanta lá as tuas decantas, porque estou eu escrevendo para ti neste dia uma nova história. Decanta lá as tuas decantas. Põe-te em pé, filho do homem, porque esta manhã decanta lá as tuas decantas. Derrama sobre a tua vida uma nova unção e te responda com fogo. O que você tem pedido ao teu Deus? O que você tem entregado? O que você tem entregado em lágrimas perante o teu Deus? Ele está aqui pronto para te atender. Ele te ama. E Ele te chama. E Ele diz: filha, eis que aqui diante de ti, igreja minha, eis que estou aqui, e te digo não temais, porque estou eu, decantas, batendo a porta. Abre, decantas, abre o teu coração, abre a tua mente, porque quero eu te usar, quero eu fazer de você uma atalaia lá dentro da tua casa, quero eu fazer de você uma atalaia lá dentro de onde você trabalha, quero eu fazer de você atalaia aonde você caminha, aonde você anda, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Quero eu te usar, quero eu fazer de você um vaso. Aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, exaltado. Eu digo para ti, assim como o Senhor